Bom, Direito Tributário 1, hoje nós vamos dar um assunto interessante que chama a regra matriz de incidência dos tributos. A regra matriz de incidência dos tributos. O conhecimento prévio, podem copiar, o conhecimento prévio dos critérios da regra matriz de incidência dos tributos é indispensável ao melhor estudo e aprofundamento das diversas espécies tributárias. Não existe meio mais adequado, para abordar um imposto, uma taxa ou uma contribuição. Boa noite. É melhor fechar a porta, né, gente? Você fecha aí, fica do ar. Desta forma, ponto segmento, é uma dissecação do tributo visando compreendê-lo como um todo. Neste diapasão, vamos estudar cuidadosamente os critérios material, temporal, espacial pessoal e quantitativo da regra matriz das referidas espécies tributárias. Ponto segmento. Vamos lá. A regra matriz, não, agora para ouvir. A regra matriz de incidência tributária, ela representa, representa um raio-x, uma ressonância de como o tributo é cobrado, seu aspecto temporal, seu aspecto material, seu aspecto quantitativo, a quem se destina, quem são os sujeitos ativos e passivos desta relação, certo? Em tese, evidentemente,
E tudo isso busca o quê? Que nós possamos melhor compreender essa espécie tributária e melhor analisar, dissecar, diagnosticar sua incidência, bem como descobrir ilegalidades da cobrança do mesmo, da fiscalização, melhor para defender num auto de infração tributária. A regra matriz, ela lhe dá essa condição, certo? Portanto, estudar a regra matriz de incidência tributária é uma questão importantíssima para o direito tributário 1, o qual vocês vão avançar para o direito tributário 2, certinho? Prosseguindo. Em princípio, podemos afirmar com certeza que a regra matriz de incidência tributária funciona como um arquétipo da norma jurídica tributária. Tratando-se de verdadeiro esquema que permite devassar a intimidade estrutural de cada um dos tributos. Que pretende devassar a intimidade estrutural de cada um dos tributos. Falando cientificamente, e descrevendo cientificidade, podemos dizer que o labor científico aparece como árduo esforço de procura, vírgula, isolamento de dados, vírgula, montagem e construção final do arquétipo da norma jurídica. Ponto, segmento. Assim, os elementos da regra matriz de cada um dos tributos tem previsão legal, explícita ou implicitamente, no texto
da Constituição. Gente, não é corriqueiro, mas vira e mexe, pode cair no exame da ordem, no concurso, a questão da regra matriz de incidência tributária. Prosseguindo. A estrutura da regra matriz de incidência tributária tem variações que podem variar de acordo com o doutrinador. Ponto de segmento. A mais aceita pela doutrina e pela jurisprudência divide a norma tributária em 5 elementos, vírgula, critérios ou aspectos. Assim, existirá em toda norma jurídica dois pontos. Numeral 1. Algo que represente um antecedente normativo. Um antecedente normativo. Entre parênteses, suposto ou hipótese de incidência. Suposto ou hipótese de incidência ou fato gerador. Fecha parênteses. Composto pelos aspectos ou critérios. Composto por o quê? Aspectos ou critérios. 1.1 material. 1.2 temporal. 1.3 espacial. Que se vincula a um consequente normativo. A um consequente normativo. Que representa um mandamento ou estatuição ou relação jurídica tributária, que é composto pelos critérios
1.1 pessoal, aliás, eu gostaria que vocês fizessem a correção aí. No consequente normativo você bota 2, porque no antecedente normativo colocamos 1, entendeu? No antecedente normativo colocamos 1, no consequente normativo colocamos 2. Dá para entender? Todo mundo entendeu? Esse vincula. No antecedente normativo colocamos 1, no consequente normativo colocamos 2. E nos critérios 2.1 pessoal, 2.2 quantitativo. Deu para entender, gente? Ou ficou dúvida? Quer que eu repita? Deu para entender? Não é o quê, pessoal? No antecedente normativo a gente colocou 1. E os critérios dele, 1.1 material, 1.2 temporal, 1.3 espacial. No consequente normativo nós vamos colocar 2. E os critérios dele serão 2.1 pessoal, 2.2 quantitativo. Ponto. 2.2 Quantitativo. Do ponto segmento. Verificando-se determinada situação prevista em lei, verificando determinada situação prevista em lei, abre parênteses, antecedente normativo, fecha parênteses. Um sujeito passivo deverá pagar, abre parênteses, dever ser, fecha parênteses, ao ente público determinado, valor a título de tributo. Valor a título de tributo. Abre parênteses, consequente normativo. Fecha-se o parênteses. Tá certo, gente? Pontinho aí? Entendido? Vamos lá. Agora eu quero saber o que vocês entenderam disso aí enquanto eu vou escrevendo o gráfico aqui. Sou todo ouvidos. Vamos lá, gente? Vamos lá, gente? Sou todo ouvidos. Leiam aí e falem o que foi, se vocês entenderam da regra matriz de incidência tributária. A regra matriz de incidência tributária, ela dá a vocês um raciocínio lógico sobre a presidente Dilma. Não é verdade? Não. Sobre Michel Temer. Não também. Hein, gente? O que acontece com a regra matriz de incidência tributária? O que vocês acham que acontece com ela se estiver chovendo? Gente, já foi dito aí, ela é um raio-x do tributo. Ela lhe dá todo o arcabouço tributário. Ela faz com que você venha dissecar o tributo para entender seu funcionamento, seu fluxo, seu influxo, e dessa forma descobrir e detectar
ilegalidades, fazer as defesas conforme a doutrina. Gente, vamos lá, fale mais um pouquinho da regra de incidência tributária. Vamos lá? Qual é a próxima situação? Podemos detectar a questão da competência? Pela regra de incidência tributária? Podemos. Podemos determinar quem é o sujeito passivo? Podemos. O que podemos mais? O que nós podemos mais, gente? Vamos lá. Pode ver que é um sujeito ativo também, determinar a competência para poder efetuar a tributação, não é? O que mais, gente? O que mais, gente? Podemos detectar fatos geradores? Podemos detectar incidência tributária? Podemos detectar qual o prazo de pagamento? Valor, Prazo. Questão de prazo. Multa. Consequências do não adimplemento.
Pronto, gente, vamos copiar então o gráfico aí, para que vocês possam ter uma melhor percepção da questão da regra matriz de incidência tributária. E nesta regra matriz de incidência tributária, nós vamos trabalhar com exemplo do tributo que é o IPTU. Mas nós podemos trabalhar com qualquer tipo de tributo. A partir dessa regra matriz, nós podemos desenvolver qualquer tipo de tributo. O ICMS, o ISS, o IPTU, o Imposto de Renda da Pessoa Física, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, certo? O Imposto sobre Importação, o Imposto sobre Importação, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, enfim, toda a forma de tributos, nós podemos pegar cada tributo, dissecar o tributo dentro dessa regra matriz tributária, que é uma regra mais concisa e que funciona verdadeiramente. Certinho, gente? Vamos lá, copiaram, gente, pra gente fechar? Discutir então os aspectos aspectos ou critérios materiais, aspectos ou critérios temporais, aspectos ou critérios espaciais, aspectos ou critérios subjetivos ou pessoais, aspectos ou critérios quantitativos, normas jurídicas tributárias, NJT. No antecedente normativo, no gráfico, ele coloca como hipótese. No consequente normativo, no gráfico ele coloca como consequência. O consequente normativo é uma consequência. O antecedente normativo é uma hipótese. Concordam comigo? Ou discordam? Já o quantitativo diz respeito à qualidade, não é isso, gente? Tô certo? Representa a qualidade. Representa. Não aqui na sala de aula, mas no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Lá no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico representa. O quantitativo representa qualitativo. Aqui não. Quantitativo é quantidade mesmo, que não tem nada a ver com qualidade. Certinho? Mas lá no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, você poderá encontrar algum louco que pense assim. Só fiz isso para ver se vocês estavam engolindo tudo que eu estava dizendo ou não. Ele ia perguntar profundamente, quanto menos melhor. Não, lá você vai achar loucuras, mas aqui não, certo? Quantitativo é quantidade e vai dizer respeito aí, conforme no quadro nós estamos vendo, a base de cálculo vai estar direcionada à alíquota, certo? E os critérios subjetivos vão estar relacionados ao sujeito ativo, ao sujeito passivo, ao critério espacial, na hipótese, temporal e material. Certinho? Este é o gráfico que representa então os critérios. Copiaram? Todo mundo copiou o gráficozinho? Pegou aí, amigo? Ele pegou direitinho? Firme? Vamos lá. Vamos explicar detidamente isso. E vamos aproveitar o exemplo do IPTU. Porque através do exemplo do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, nós podemos então oferecer esse deslocamento para esta dissecação. Então, aqui no gráfico que está aí no quadro, nós temos as normas jurídicas tributárias, estudadas através de antecedente tributário, normativo, que é a hipótese, e o consequente tributário, que é a consequência.
Na hipótese nós temos critério material. Qual é o critério material? Ser proprietário de um bem imóvel. Ser inquilino é critério material do IPTU? Não. Por quê? Ele não é proprietário. Mas, Se tiver no se o contrato de locação rezar que o inquilino pagará o tributo, aí passou a ser. de maneira fática, ele é que vai pagar. Então ele estará no critério, né, material da matéria. Mas no critério jurídico, a lei tributária ela não entra nos contratos particulares. O verdadeiro devedor continua sendo o proprietário do bem. Mas de maneira fática é que vai pagar ele. Então, de maneira prática e de fato, ele é que vai estar responsável pelo proprietário. Ele vai estar diretamente no critério material, ou indiretamente, como vocês queiram chamar. Mas quem é o responsável mesmo é o proprietário do bem. E o critério espacial diz respeito à espaçonave, sim? Diz respeito, hein, gente? Não, localização. Localização, espaço físico delimitado. Então, um imóvel dentro de determinado município. Nós já discutimos aqui, tenho certeza que sim, a questão do imóvel estar numa divisão entre municípios, né? Uma região limítrofe, entre Salvador e Lauro de Freitas, que foi uma briga constante de maneira prática aqui na Bahia. Então, o critério espacial vai determinar, o imóvel está dentro de determinado município, qual vai ser o município que vai ser o sujeito ativo? Ou seja, que vai ter competência tributária para cobrar e arrecadar, no caso do IPTU. Certinho, gente? E o critério temporal? Diz respeito à temperatura. Chuva. Vai cair o temporal ou não? É isso? Diz respeito à questão do tempo. Se você comprou o imóvel no primeiro dia do ano calendário, olha aqui o raciocínio como é feito. Primeiro dia do ano calendário você comprou esse imóvel. Este imóvel fica em Salvador, certinho? Sua sogra é a proprietária. Olha o raciocínio. Daqui a pouco a gente vai ver o raciocínio completo. Certinho? Agora, se você comprou no dia na metade do ano, na metade do ano, e este imóvel fica em São Paulo, e o proprietário é seu sogro, a coisa já muda completamente de figura. Certinho, gente? Porque se você comprou a metade, na metade do ano, o critério temporal vai determinar a tributação, que não vai ser mais cheia, que será proporcional. Agora, se o sujeito passivo, neste caso aqui, que sua sogra for Salvador, você recolhe para São Paulo. Certo? Errado. Se for Salvador, para Salvador. E o que for de São Paulo, vai para São Paulo. Olha como você começa a dissecar o tributo fácil. O sujeito passivo, quem é? No primeiro de Salvador, sua sogra. Quem vai pagar? Ela. Você pode ir até a agência bancária, depois que ela lhe der o cheque ou o dinheiro. Antes não vá. Antes não vá. Já, se o proprietário de São Paulo é seu sogro, você faz a mesma coisa. Caso contrário, você diz a ele: você vai receber uma execução fiscal e você vai ter que me pagar para eu defender você, porque você está muito miserável e não está pagando os tributos. Certinho, gente? Aí depois nós vamos para a base de cálculo. Qual é a base de cálculo do tributo? Qual seria a base de cálculo? O valor venal do imóvel. E o que é o valor venal do imóvel? O valor que Neto acha que vale o valor que está constando na apuração do IPTU, o valor
pelo qual o imóvel pode ser vendido. Isso aqui pode gerar um desdobramento de perícias e avaliações imobiliárias. O fisco achando que é um valor, você achando que é outro. Cada um puxando para o seu lado. Isso poderá na justiça gerar uma ação judicial que envolverá as perícias de avaliação imobiliária. E a alíquota? A alíquota, cada município vai cobrar uma alíquota diferente. Aqui nós colocamos hipoteticamente 1%. Nós podemos fazer a mesma coisa com o ICMS? Vamos lá, gente. Então bora fazer com o ICMS. Imposto de circulação, mercadoria e serviço. O critério material do ICMS. Produto. Não, o critério material, gente. Qual é o critério material que dispara? A venda, querido. A venda. Porque se você comprar e ficar no estoque, vai pagar tributo? Depende do regime. Se for diferido, né? Mas vamos imaginar o regime normal, só hipotético. Que você compra, se credita, vende, se debita a diferença e que você paga o tributo, né? Nessa modalidade padrão, só para a gente didaticamente se sair melhor aqui. Sem o chamado diferido, né? Antecipado. Mas nessa modalidade, se você comprar várias geladeiras, você tem uma loja de geladeira, não vendeu nenhuma, está tudo lá intocada, em tese você não pagaria tributo. O critério material nesse caso vai ser a diferença entre o que você se creditou e o que você se debitou na venda. Ela só vai existir depois da venda e dessa diferença que você se creditou. Você comprou em São Paulo, hipoteticamente, só a nível didático. Você comprou e se creditou de 10%. E aqui na venda você vai se debitar de 17%. Lógico, você vai ter diferença de 7% de alíquota, mais o que você colocar como preço em cima do custo do produto. Certo? Essa diferença, quando você vender, essa diferença vai ser o critério material. Qual é o critério espacial? Aonde você efetua a venda. Você tem uma filial em Aracaju, transportou a mercadoria para lá e vendeu lá, o critério espacial vai ser lá. E o critério espacial vai determinar o que, gente? Determina o que o critério espacial? Determina o que? Eu quero ver Delcídio hoje, agora, daqui a pouco na TV Cultura, que ele vai falar tudo, não vai poupar ninguém, inclusive até vocês, a gente vai falar de vocês. Você também vai falar. Falar do professor aí. O professor vai falar, não, que ele pega uma pancada na cara, ele vai ver, que é bom pra tosse. O professor está ganhando muito dinheiro. Ele vai dizer isso? Não. Ele ganha muito dinheiro no negócio de YouTube, professor de YouTube aí. Vamos lá, gente, o critério espacial vai determinar quem, gente? Nesse caso, o critério espacial vai determinar, como no caso do IPTU também, quem será o sujeito? Sujeito ativo. Ele está ligado, ó. Olha ele aqui, ó a ligação deles dois aqui, ó. Um ligado ao outro, juntinho, acoplado. Você entendeu como é acoplado? CAC. Ó, entra e sai. Acoplado. Né? Concorda? Ele vai determinar quem é um sujeito ativo. Se vai ser o governo da Bahia ou se vai ser o governo de Sergipe, dependendo se ele vendeu por aqui ou pela filial dele. Estou dando hipótese simples, mas para um efeito didático. Então esse é o critério espacial. E o critério temporal? Vou dar um efeito didático. Se ele vender a mercadoria até o dia 30 de cada mês, certo? Ele fica para pagar dia 10 do outro mês o ICMS. Então o critério temporal vai ser o que fechar até o último dia do mês, pagará no dia 10 do mês subsequente. Esse vai ser o critério temporal. E os critérios subjetivos? Sujeito ativo, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Sujeito passivo, a vítima do empresário. Vítima do empresário. Vítima do contribuinte. Critério quantitativo, base de cálculo. Qual seria a base de cálculo? O valor da diferença entre crédito do ICMS e débito do ICMS, com valores monetários. Alíquota, 17%, onde você vai ser tributado. A alíquota nesse caso é bruta. Ela vai ser bruta. 17%?
Está 18 agora? É, 18 agora. Então, estou dando efeitos, eu estou dando cálculos didáticos para que vocês possam entender. 17 e 18, tudo é a mesma coisa, igual o caminhão cheio já consiste. Está entendendo? Muda apenas 1% a diferença. Agora, por que essa alíquota é bruta? Porque ela é grossa, estúpida. Ela é bruta, ela é muito grossa, muito estúpida. Ela não é educada. Por isso é que ela é alíquota bruta. Gente, ela é bruta porque o valor dela é um valor calculado, estimado. Mas ele vai depender do crédito, vai depender do valor que você vai poder colocar na venda, entendeu? No preço de venda e sobrevenda. E todos esses ajustes vão gerar a questão da tributação do ICMS. Vamos fazer o imposto de renda pessoa física e a gente passa para o questionário. Legal? Vamos lá, agora quem faz é vocês. Imposto de renda pessoa física. Critério material. Critério material. Bom, é ser funcionário que ganha um determinado valor. Não é funcionário, é contribuinte. Não, tem rendimentos. Contribuinte com rendimento. Superior a não sei quanto valor. Você pode ser um empresário que ganha dinheiro. Aí você vai ter, dependendo daquela alíquota, você vai ter que sofrer a tributação. Dependendo daquele valor. Contribuinte com rendimentos naquela tabela vai incidir. Critério espacial. O cara é Brasil, né? Aí não tem jeito, porque o imposto ele é da Fazenda Pública Nacional, ele é da União. Então não tem saída. Critério temporal. Aí tem. Você vai ver se ele vai pagar o imposto de renda durante o ano, Antecipado ou se ele vai pagar mês a mês, descontando em folha. Aí cada critério vai ser analisado. O critério subjetivo, sujetativo, município de Salvador, Salvador. E abrange o Brasil todo. Abrange porque o rapaz abrange, né? Aí só lá naquela vez. Neto. Isso aí é neto. Miserável. Pode ter um pau câmera também, que é pequeno. Vai chegar. Entendido, gente? Então é o critério da União Nacional. Sujeitativo é a Fazenda Nacional, né? E o sujeito passivo, a vítima do contribuinte, né? O coitado. O critério quantitativo, a base de cálculo, vai depender, porque é uma alíquota progressiva, do rendimento que a vítima tenha. E que ela não possa, no caso, sonegar, no caso, né? Porque a vítima sonega. Então, se não puder sonegar, estará dentro d'água. E a alíquota também é um critério progressivo, que depende da tabela de imposto de renda, depende do cálculo. E no final do ano, quando você vai pagar, depende dos ajustes e das notas fiscais que você possa. Entendeu, gente? E aí você vai naquele cálculo e pá! E dá aquele cálculo que você. Porque para você receber a restituição também tá difícil. Então você vai para um lado, vai para o outro, o negócio pega mesmo. Uma referência lá. A restituição do imposto de renda, isso é no valor que você contribuiu ou se você paga durante o ano, certo? Aí você fica retido com aquele valor, você declara, aí você justificando, você tem que devolver também, já que você, naquele ponto de cálculo, você não é devido, pelo contrário, o que deve para você é difícil. Você pagou a restituição do imposto de renda. Gente, ficou claro até aí? Vocês conseguem fazer isso com qualquer tributo, não tem dificuldade, tem? Então vamos ao nosso pequeno questionário. Primeira questão. Explique. Deixa eu botar a caneta aí. Bota aí no outro aí. Explique. Não? Explique. Vamos lá, gente, bora. Explique a regra matriz de incidência tributária. Segunda questão. Por que ela é um arquétipo da norma jurídica tributária? Porque ela é um arquétipo
da norma jurídica tributária. Terceiro, quais das regras matrizes que é mais aceita? Quarta, relacione labor científico e regra matriz tributária. Que foi? Labor científico. E regra matriz tributária. Que foi, gente? Que foi? Qual foi o caso? Não. Hein? Passei pro grupo aqui, ó. É que ele tá montando aula pelo celular. Ele é altamente sofisticado. É, não, que eu deixei o caderno. Ele deixou o caderno em casa. Então vamos lá. Quinta, né? Os elementos da regra matriz vêm de onde? Explicar. Sexta questão. Explique o que é antecedente normativo. Sétima questão. Um antecedente normativo. Sétima questão. Explique o critério material. Calma. Tem que colocar tudo, tenha calma. Oitava questão. Explique, mestre. Sétimo, explique. O critério material. Oitava questão. Ele não quer todo, não. Diferencie critério temporal e espacial. Nona questão, não é isso? É. Fale sobre o consequente normativo. Décima questão. Fale sobre o consequente normativo. Décima questão. Diferencie critérios. A nona, fale sobre o consequente normativo. E a décima, diferencie critérios pessoais e quantitativos. Essa é a décima questão. Décima primeira. Utilize a regra matriz. Olha lá, décima primeira. Utilize a regra matriz para... Utilize a regra matriz para o IPI. Décima segunda. Utilize a regra matriz para o IPVA. Décima terceira. Utilize a regra matriz para o imposto de renda à pessoa jurídica. Décima quarta. Utilize a regra matriz para o IOF. Décima quinta e última. Utilize a regra matriz para o ISS. Utilize a regra matriz para o ISS. Senhoras e senhores, nesta noite chuvosa, agradeço a atenção de Vossas Excelências, desejando-lhes uma boa semana, uma boa noite, um bom retorno às suas residências e um bom descanso e bons estudos durante a semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. E nossa lembrada próxima semana sobre o Tribunal do Júri e sobre a nossa aula de reposição, que será dia 2 de junho de 2016, na sala 102, após a aula de Psicologia Jurídica
que termina às 20h30. Mais uma vez agradecido pela atenção de Vossas Excelências, desejando-lhes uma boa noite. A sessão está encerrada. Muito bem.